Quero neste dia meditar em partes da Bíblia que eu gosto muito, que são os chamados profetas menores, mas suas mensagens são maiores. Profeta Joel, profeta do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 28, nos falam sobre o tema Um povo com uma visão. Diz no verso 28 do capítulo 2, e acontecerá. E isso já aconteceu. Depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Nós, no mundo secular, normalmente fazemos uma avaliação, uma medição. Um esportista, por exemplo, ele faz uma avaliação do seu tempo de um determinado obstáculo da sua corrida. 1.000 metros, 2.000 metros e assim por diante. Ele faz num determinado tempo e naquele tempo ele tenta se aplicar e tentar baixar o seu tempo. Isso é muito comum nas atividades esportistas. Uma empresa costuma fazer o seu balanço mensal, balanço anual. Uma família também costuma fazer o seu balanço naquele ano, como foi, como não foi, o que foi feito, o que não foi feito. Então, medir as atividades é algo comum que deve ser feito. Um país, por exemplo, ele mede a sua balança comercial, o seu produto interno bruto. Quando precisamos fazer uma cirurgia ou fazer um determinado exame, é nos pedido um exame de sangue. E ali naquele exame de sangue é dado quanto você tem de hemácias, hemoglobinas, colesterol, plaquetas e por aí vai. A mesma coisa no exame de urina. Assim, costumamos medir as atividades e também o nosso organismo. E como podemos avaliar, medir a igreja? Como saber do desempenho da igreja? Quais seriam o que poderemos denominar os seus indicadores? A frequência poderia ser um indicador, as emoções que as pessoas têm durante o momento que estão na igreja. Outros poderiam pensar no faturamento da igreja, na renda da igreja.
está produzindo bem, como uma verdadeira empresa? Como então medir a atividade da igreja? Como podemos entender uma igreja como uma igreja dentro dos padrões bíblicos? Uma igreja vitoriosa, uma igreja que é ativa, não omissa. E nós podemos ver alguns momentos, especialmente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como quando ele falou do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, nos falam sobre isso. O Senhor contando que um homem, um viajante, foi assaltado e foi jogado à beira do caminho. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo falou sobre quem seria o próximo. E existiam alguns tipos que o Senhor colocou como pessoas religiosas. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores que lhe roubaram e causaram ferimentos, deixando-o semi-morto. E o Senhor diz: descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo, como que não se interessou por aquela pessoa. Depois passou um levita, que também passou de largo. E Jesus falou de um certo samaritano, uma pessoa que não se tinha tanto relacionamento, comunhão com os judeus. Mas esse samaritano passou de perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Deixou 2 denários com o hospedeiro e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O Senhor estava falando do próximo. E a igreja do Senhor, ela tem que mostrar piedade para com o próximo. Por isso, esse tema, um povo com uma visão. Nós temos na nossa natureza criada por Deus um par de olhos. Não temos somente um olho, mas um par de olhos para poder enxergar melhor as coisas. E esses olhos, eles têm que serem bem utilizados. Falamos especialmente no sentido
espiritual. Temos um exemplo muito triste com relação à mulher de Ló. Quando 2 anjos foram salvar Ló e seus familiares, eles disseram para não olhar para trás. Mas a mulher de Ló, com seu coração nas coisas de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. Da mesma maneira, podemos ver que faltou visão para Geazi, quando os exércitos inimigos estavam cercando a casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava tranquilo, porque ele via um exército muito maior, que é o exército celestial, e ele pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, porque Geazi não enxergava este exército celestial. O mesmo aconteceu com Sansão, que teve seus olhos furados, e temos que ter uma visão das coisas espirituais. Saulo de Tarso, ele não tinha visão das coisas de Deus. Ele era como um animal indomável, querendo matar os cristãos, até que, num determinado momento na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que mudou totalmente a sua visão. Mas para mudar a sua visão, ele inicialmente ficou cego, até que o discípulo Ananias orou por ele para restaurar a sua visão. Em Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele fala o seguinte no capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Quem nos ilumina é o Senhor Jesus Cristo, com a sua obra realizada na cruz do Calvário, e atualmente o Consolador, o Espírito Santo, como diz o texto aqui de Joel, capítulo 2, verso 22. O Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e nós teríamos uma visão adequada, como o Senhor Jesus mesmo disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Para que continuemos com uma visão perfeita, sem nenhuma catarata espiritual, sem precisar usar óculos, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. É o que nós encontramos
no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Uma visão clara, uma visão cristalina, uma visão em que a retina está boa. Nós devemos olhar para Jesus. Devemos também andar no Espírito. Devemos entender que nossas atitudes, como nos relacionamos com as pessoas, elas refletem a nossa comunhão com Deus ou não, refletem as características da nossa vida espiritual. É o que o Senhor Jesus acabou de dizer nesse Sermão do Monte. Se estamos cheios do Senhor Jesus, nós vamos ter uma visão de luz, uma iluminação clara na nossa vida. Não podemos ter tempo para fazer as obras da carne, como diz em Gálatas capítulo 5, verso 16 a 21, que numera vários tipos de atividades carnais que são próprias de quem vive nas trevas. Mas, quando andamos na luz, quando temos uma visão clara das coisas espirituais, nós vamos andar no Espírito. E andar no Espírito significa andar em união, em unidade da fé, formando um só corpo, como o apóstolo Paulo, ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, usa muito dessa figura, dessa metáfora do corpo humano, para nos falar a respeito da igreja do Senhor, onde ele fala de os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E ele fala das diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ele fala da diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Para quê, Paulo? E ele diz, visando a um fim proveitoso, que é o crescimento da igreja do Senhor. E ele fala também sobre a unidade orgânica. Quando vemos essa palavra orgânica, significa que é um organismo, é uma massa, como nós ouvimos na semana passada o nosso irmão pastor Edson Oliveira comparar a igreja como um saco de batatas. Batatas de diversos tamanhos que precisam passar pelo fogo, o fogo do Espírito Santo, e tem o processo de tirar a casca da batata, e esse é um processo, às vezes, um tanto que dolorido, mas depois é colocado numa prensa essas batatas e elas são amassadas, prensadas, e aí
forma-se uma massa, um purê, e ali cada um de nós perde a sua identidade, porque o que funciona é um organismo, como nós estamos fazendo agora de manhã aqui, eu e esses 4 jovens que estão aqui do meu lado, nós formamos um organismo vivo. Com qual finalidade? De levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele utiliza muito dessa figura e é muito interessante, especialmente para aqueles que estudam o corpo humano. Como é que o pé vai ficar sozinho? Como o ouvido vai ficar sozinho? Como o olho, que adianta um olho sem o corpo? Portanto, essa é uma figura da Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa ter uma genuína paixão pelas águas. Ele tem que ser um corpo elegante, de preferência. Nós podemos ver no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 29 a 31, diz assim o sábio Salomão: há 3 que têm passo elegante. É muito bom ver um corpo humano elegante, e é muito bom ver também uma igreja elegante. E ele utiliza figuras de animais que são interessantes para esse momento de reflexão. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. Eu acho muito bonito o galo. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então aqui nós encontramos figuras, a inclusão de um rei com os animais sugere um paralelo humano com a natureza e com a coerência subjacente a toda a criação. A observação da existência do governo e da ordem na sociedade, tanto dos animais quanto dos seres humanos, indica que ambos são produtos do mesmo gênio do Criador. Então a igreja, ela precisa ter uma genuína paixão pelas almas. Não ser um povo introvertido com problemas internos, mas ter afazeres diários, aproveitar o meio em que vivem, a fim de glorificar o nome de Cristo. E a igreja tem uma grande missão. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos quando os chamaram: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Então essa é a grande função que, como igreja do Senhor, nós temos que alcançar. Uma igreja comprometida com a salvação, com a piedade. E outro texto para terminar,
que eu gosto muito também, está em João capítulo 5, quando o Senhor estava ali na festa dos judeus. O Senhor subiu para Jerusalém e ali junto à porta das ovelhas, lembrando que quando Neemias restaurou os muros, existiam muitas portas na cidade de Jerusalém. A porta das ovelhas, as ovelhas à noite eram recolhidas e ficavam protegidas dentro da cidade de Jerusalém. Ali havia um tanque chamado em hebraico Betesda. Esse tanque tinha 5 pavilhões. E a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Essa é uma figura também da igreja. E neste lugar, diz o texto, jazia uma multidão de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos. Um lugar em que as pessoas ansiavam por um milagre. E o Senhor Jesus apareceu neste lugar e curou um paralítico que estava ali há 38 anos. Essa é a função da igreja. Quantas pessoas estão buscando o seu milagre? E na igreja nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para realizar o impossível. Que você tenha uma visão clara das coisas de Deus, que através do Espírito Santo de Deus, não é da nossa natureza humana, mas é uma promessa que Pedro, lá em Pentecoste, em Atos capítulo 2, ele pregou sobre isso. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo nos últimos dias, conforme Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. O Senhor quer derramar o seu Espírito. Para quê? Para que realmente possamos fazer a obra que o Senhor tem nos confiado. Que Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e tenha uma visão correta, não somente da sua vida, mas também da sua inclusão na igreja do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém.